Olá, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a este Conversas Keynesianas, e que eu, Fábio Terra, tenho o imenso prazer hoje de falar com meu amigo, tá, associado já há muito tempo da AKB, André Nassif. Andrezinho, muito obrigado por essa conversa, tá? Por essa conversa keynesiana, por aceitar esse convite. Diga um oi para a nossa audiência eterna, porque isso daqui vai para a internet e vai ficar lá pela eternidade. Oi, Fábio. Oi para todos. Deixa eu ver se eu fico um pouquinho mais relaxado aqui, porque é engraçado, não sei porque que eu estou um pouquinho nervoso para responder essas perguntas. A Carmen me falou que a conversa é super descontraída e tal. Não, e é mesmo. Falei que é por isso que eu fiquei É isso. nervoso. Não, o Conversas Keynesianas é um bate-papo hiper informal, né? E a gente sempre começa o Conversas com uma pergunta de tom super pessoal, tá? E vai terminar também mais daqui a pouquinho com outras perguntas pessoais. Mas a primeira é a clichê, é aquela que não pode faltar. Andrezinho, quando foi, tá, o seu primeiro contato com Keynes? Ih, vou ter que acusar a minha idade, mas não tem como. Engraçado, foi no início dos anos 80, né, eu tive aulas de macroeconomia. Não se usava, talvez por causa da nossa imaturidade, o professor não caiu, talvez, na tentação de usar o Keynes, né, no original, mas ele usava, né, um pós-keynesiano que é muito respeitado, chamado Dudley Dillard, né? Ele tem um livro, que é uma espécie de manual de entendimento de Keynes. De vez em quando a gente pegava alguns capítulos, em geral, do professor, né, mas a gente seguia, né, não me lembro, mas o título do livro tem alguma coisa em Keynes. Uma coisa assim. Me lembro que era um livro capa verde. E é interessante que o professor da disciplina era o Claudio Freystack. Claudio Freystack, na época, estava concluindo, tinha acabado de terminar o mestrado na Unicamp, mas depois foi para os Estados Unidos e depois se especializou em algo totalmente diferente, assim, mais voltado para a infraestrutura. Foi ali. E depois, né, na pós-graduação, não sei se eu sempre costumo dizer que eu fiz dois cursos de pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação, mestrado, mas eu não concluí mestrado na UFRJ, numa turma brilhante, que era formada pelo Fábio Jambiage, Rogério Studart, Ronaldo Fiani, eram da mesma turma, Renata Larrover. Só que, como eu não concluí a tese, a dissertação, mestrado, eu nunca coloco, eu sempre coloco especialização, né, no Instituto de Economia. Não dei uma de Weintraub, que é mestre em economia. Na época eu não fiz a tese porque eu estava no Banco do Brasil, eu acabei ficando desestimulado, não sabia muito se ia para carreira acadêmica e tal. Depois eu me arrependi amargamente, né, e refiz, né, a ANPEC. Como, né, a linha, né, do curso na UFRJ naquela época era muito parecida, porque foram alguns anos depois, eu falei, bom, não faz sentido eu fazer de novo o ANPEC, né, para a UFRJ, porque os créditos tinham caducado e eles queriam que eu refizesse a maioria dos créditos. Eu falei, não faz sentido eu refazer, né, todos os créditos, praticamente com os mesmos professores, e acabei fazendo, né, o mestrado na UF. Mas na UFRJ, na primeira incursão ao mestrado, né, a macroeconomia era dividida pela Conceição, pelo Julinho de Almeida, que está no IED e tal. E foi um curso muito bom, né? Ou seja, a gente aprendia muito, né? Porque eram os dois professores muito bons, brilhantes, ideias próprias. Enfim, foi dessa época. Portanto, ainda nos idos dos anos 80. E o livro do Dudley Dillard, é a Teoria Econômica de John Maynard Keynes. É uma leitura, inclusive, marxista da teoria geral. Tem muito conteúdo marxista, pela inspiração marxista que é o Dillard, né? Então, é um livro que eu depois, lá nos anos 2000, também utilizei para poder ajudar na compreensão da teoria geral. André, uma segunda pergunta que a gente também sempre faz aqui. E por que a teoria pós-keynesiana lhe foi a mais adequada para você entender a realidade socioeconômica? O que você nela notou
que a partir dela, então, você falou: "Não, isso daqui me serve para entender o mundo"? Basicamente, três questões, três fatores que são muito próprios do Keynes, né, daquilo que a gente chama do Keynes original. Primeiro, é que os pós-keynesianos, isso é quase que um clichê, são inequivocamente os mais fiéis às ideias originais do Keynes. Em especial, né, a proposição, né, e o conceito de moeda em Keynes, ou seja, moeda como um ativo, né, mas não como um ativo qualquer, um ativo que pode ser demandado para fins especulativos, portanto, não é só um meio de troca, né, como em geral querem, né, os ortodoxos, em especial o monetarismo. A segunda, a razão, é o papel da incerteza forte em Keynes, ou seja, incerteza aqui entendida como mecanismos, né, que levam aos agentes, né, econômicos, aos empresários a tomarem decisões com base no futuro não probabilístico, ser mensurado, seja reduzido, né, a cálculos probabilísticos. E também talvez uma terceira questão que eu não sei se é muito enfatizada pelos pós-keynesianos, mas que eu percebo muito em Keynes, que é a questão do tempo econômico. O tempo econômico em Keynes é um tempo contínuo, né? Eu me recuso muito a separar essa coisa de curto prazo e longo prazo. É interessante que os três aspectos, papel da moeda, certeza forte, tempo econômico contínuo, ou seja, a recusa em separar curto de longo prazo, tendência cíclica, são as três questões que foram violentamente reduzidas na interpretação hixiana, né, do Keynes original e que levou à propagação dos modelos ISLM. Quer dizer, o crítico mais contundente do uso de modelos ISLM, das implicações do uso de modelos ISLM nas suas, incluindo as suas variantes para economias abertas, ISLM, que foi o Hyman Minsky, né? Uma das razões é justamente isso, porque o modelo ISLM desconsidera, na maior parte dos casos, o papel da moeda, né, como um ativo que pode ser usado para fins especulativos, sobretudo nos entornos, né, pré e durante períodos de crise, a questão da incerteza forte e a questão do tempo econômico. Então, por exemplo, os modelos ISLM, concordo que são, sem sombra de dúvida, muito atrativos, né? São muito atrativos, são muito atraentes, né, para o público em geral, inclusive nós, às vezes, ficamos, né, mas é interessante porque o modelo tem alguns resultados intuitivos que nos levam ingenuamente a acreditar que as coisas se passam assim, principalmente esse resultado. Mas quando a gente vê e lembra, por exemplo, que o modelo é instantâneo, ou seja, não tem tempo, né, quando você sai de um período de equilíbrio para outro período de equilíbrio, né, o equilíbrio no modelo teórico é instantâneo. Então, o que acontece se ampliar a oferta de moeda? A taxa de juros aumenta, a renda acaba aumenta também, a nova renda aumenta, etc. Mas teoricamente, a coisa é um equilíbrio, na melhor das hipóteses, estático comparativo, quando você sai do equilíbrio 1 para o equilíbrio 2, né, não tem tempo ali envolvido. Por que eu acho que isso é importante? Porque, por exemplo, quando você toma as variantes do modelo SLM abertas, você pensa assim, o que acontece se o país tem um déficit de balanço de pagamento? O modelo diz que um déficit de balanço de pagamento é saudável, né, porque a moeda deprecia, né, e isso acaba deslocando a IS para cima. No final, eu vou ter o melhor dos mundos. A economia vai para o pleno emprego, isso vai para o pleno emprego com nível de renda maior, ou seja, ficamos todos felizes para sempre. O problema é que quando você tem um déficit de balanço de pagamentos, o modelo não diz o que levou ao déficit, em geral, o déficit em conta corrente, ao déficit em conta corrente.
você pode ter uma situação em que a moeda aprecia, vê o caso das economias periféricas latino-americanas, o caso específico emblemático do Brasil. Né? Tem um tipo de estratégia de crescimento com concorrência externa, que interessa, né, corretamente critica, né, e que leva, por exemplo, a uma situação, às vezes, de ciclos de juros muito altos, isso atrai, né, excesso de capitais, né, externos para o país começa a operar com déficit em conta corrente crescente, o que o modelo ISLM queria? Bom, se o déficit aparece, a correção tem que ser imediata, é automática, mas não é isso que acontece. O que acontece é que você tem um ciclo longo de juros altos, um ciclo longo de apreciação com sobrevalorizações expressivas da moeda em reais, déficit em conta corrente, que são deletérios não só do ponto de vista da situação, né, do equilíbrio externo da economia, mas que também são deletérios porque levam à desindustrialização, a perda de competição de bens trade, etc. Ou seja, leva o país a, de certa forma, perpetuar, pode levar os países a perpetuarem, né, ciclos longos de estagnação. Aproveitando que você agora tocou já em alguns elementos, por exemplo, o modelo SLM não conta a estrutura econômica por trás do modelo, né? Queria fazer uma conversa contigo sobre a sua incursão nos últimos anos no desenvolvimentismo estruturalista, tá? Ou no desenvolvimento estruturalista. Você pode contar um pouco para a gente o que é, tá, o estruturalismo e o que é o desenvolvimentismo que vem do estruturalismo? Tá? Acho que muita gente tem interesse em saber isso. Pois é, o Fábio, isso é uma coisa muito pessoal minha, pelo seguinte, engraçado que as primeiras duas perguntas, você nunca me viu me definir, eu sou pós-keynesiano. Porque eu não sou nada disso. Eu sou tudo isso, mas ao mesmo tempo eu não sou. Porque, ao contrário, né, existem economistas, não, eu sou pós-keynesiano, eu sou caletiano, eu sou neo-ricardiano. Ou quando não diz que né, a maior parte das suas publicações levam nessa. Então, eu não acho nenhum demérito. Né? O fato é que eu tenho uma certa personalidade que me faz, talvez seja uma heresia, mas eu gosto de combinar um conjunto de ideias econômicas que não descarto, nem mesmo descarto se me for útil. Eu acho que a economia é para fazer as pessoas felizes. Fazer as pessoas felizes significa melhorar o bem-estar da população. Né? Quando fala a gente está preocupado com o desenvolvimento, é melhorar a situação do brasileiro. Então, se eu posso ter alguma ideia neoclássica, os neoclássicos ensinam, bem ou mal, né, como é que se comportam os preços relativos. Acho que, pelo menos, para isso serve. Então, eu posso aproveitar. Por exemplo, a teoria de vantagem comparativa, a sua implicação de econômica é nefasta, porque ela leva à falsa conclusão de que, quando ela é tomada da forma mais radical possível, a falsa conclusão de que, se eu me engajo em políticas de laissez-faire de comércio de forma incondicional, né, o desenvolvimento vem, né, como uma espécie de Deus, resultado do benefício de Deus ex machina. E a coisa não é assim, ou seja, a implicação normativa é muito ruim. Mas a teoria de vantagem comparativa, ela serve, talvez, ela tenha utilidade para mostrar que nenhum país vai conseguir ser eficiente. Isso é caro no Brasil, porque nas nossas estratégias pretéritas, né, principalmente nos anos 70, isso acabou levando às últimas consequências dos anos 80, né, se dava a impressão de que o país podia ser eficiente na produção de tudo. Que os processos exitosos do movimento na Coreia, na Ásia em geral, têm mostrado, na Coreia, um caso paradigmático disso, é que é importante você confrontar e recusar a teoria de vantagem comparativa quando você está traçando planos naqueles setores que são foco-alvo da política industrial. Mas os que não são, você pode, de repente, aderir, entre aspas, né, ao que recomenda a vantagem comparativa, usar tarifas de importação mais baixas ou até de livre comércio. Foi o que a Coreia fez, por exemplo, quando ela quis
fazer um setor automotivo com tecnologia autônoma, né, ela deu tarifas, subsídios, etc., protegeu o setor final e deu liberdade, né, aos coreanos para importar, principalmente bens de capital com tarifas zero, etc. O Brasil não fez isso. Isso é ruim. Enfim, mas, evidentemente, eu sou um desenvolvimentista. Por que eu sou desenvolvimentista? Eu acho que você está acompanhando, muito prazer, que eu estou chamando de grupos. Na verdade, não é um nome que eu dei, mas eu preferi, entre vários nomes, eu preferi reduzir o primeiro grupo. Né? Primeiro eu chamei de ricardiano, estruturalista desenvolvimentista, simplesmente estruturalista desenvolvimentista, e o outro, liberal neoclássico. Porque, na verdade, o desenvolvimentismo ele é estruturalista porque, por uma razão, porque a estrutura, né, do que você produz importa. Né? Você se especializar em bens primários, mesmo, né, que seja de agribusiness, que esteja trabalhando com agribusiness, usando tecnologia de fronteira, né, eles não levam os países ao desenvolvimento. Países pequenos, inclusive, vão ter que fazer, mesmo países pequenos que se engajam no processo de especialização à la Rector, baseado em dotação de fatura do Chile, eles precisam fazer upgrade a partir das vantagens comparativas efetivas. O Chile pega lá, né, a grande produção de vantagem comparativa estática que ele tem na produção de cereais, de frutas, e faz upgrade pegando, por exemplo, adotando o que mais moderno tem na tecnologia de transporte, de logística, de informação, de data, etc. Enfim, então ele faz essa combinação. E países grandes, continentais, com tamanho de população grande como é o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, China, né, dificilmente conseguirão, digamos assim, prover emprego para essa imensa população se basear apenas em setores baseados na produção de commodities. Então, a estrutura importa. O desenvolvimentismo, porque, né, a implicação normativa mais importante dos países periféricos, a intervenção do Estado é fundamental. Né? E ela é fundamental, e isso está ancorado não só em argumentos teóricos, mas empíricos e históricos, ou seja, a prova histórica mais inescapável de que nenhum país conseguiu se desenvolver sem intervenção do Estado é porque, de fato, não houve nenhum país que tenha se desenvolvido sem intervenção do Estado. A Alice Anderson diz, ela do Rise of the West, talvez as únicas exceções sejam Hong Kong e Suíça, mas mesmo assim, quando você vai ver as histórias desse país, tem especificidades históricas muito. A Suíça, com a coisa de desenvolvimento da base científica, que levaram a intervenção. Mesmo a Inglaterra, né, antes da Revolução Industrial, né, ela teve, entre aspas, intervenção, porque foi a mais perfeita tradução do mercantilismo. O próprio Marx diz isso com todas as letras, com a riqueza de evidências históricas fantástica, no capítulo sobre a população primitiva. E há relatos de que os ingleses, durante o mercantilismo, isso eu achei muito anedótico, isso eu não sabia disso, mas que faziam espionagem. Isso está dito no livro, acho que a referência é um livro do historiador francês chamado Mantoux, sobre a história da Revolução Industrial Inglesa. Os ingleses mandavam espiões em vários países na Europa, naquela época, na Itália, no século XVII, para ver o que eles estavam fazendo de mais moderno no estado da arte para introduzir equipamentos na produção. Isso realmente é fora do comum. E depois tem as evidências que o Rajon Chang mostrou, né, que é o fato de que em um país, né, ou seja, antes de subir a escada do desenvolvimento, se prescindiu, né, de mecanismos de intervenção do Estado. Hoje em dia, é claro que, como o contexto histórico, né, sobretudo internacional, mudou, é outro, né, as formas de intervenção têm que ser
serem atualizadas, têm que serem adaptadas, etc. Tem que talvez ser mais moderadas, mas não como querem as implicações normativas da teoria neoclássica em geral. Legal. E o que tem de Keynes no desenvolvimentismo estruturalista? Isso é interessante. Só tem porque uma das dos incômodos com as teorias de desenvolvimento em geral, eu acho que isso você há de concordar comigo, eu não sei qual a razão. Talvez tenha uma razão que seja em defesa de por que eles, em geral, elaboram teorias, se quer modelos de desenvolvimento, o que quer que seja, seja se você está no modelo de crescimento, propriamente que faz parte da tradição neoclássica, ou as teorias de desenvolvimento, que já nascem lá com Adam Smith, mas que são retomadas depois pelos desenvolvimentistas clássicos nos anos 40, 50 e 60. Quando você estuda essas teorias, sejam em livros, em artigos dos seus principais proponentes, você pode pegar Lewis, Rosenstein, Rodin, Caldo, ou mesmo Prebisch-Miller, Macepal mesmo. Mas, em geral, as teorias são elaboradas isoladas das políticas, dos regimes de políticas econômicas em geral, incluindo as políticas que estariam mais orientadas para lidar com o longo prazo. E aí eu diria, talvez a única razão que eu encontro seja porque, será que é porque eles estão preocupados com com as variáveis reais? Será que eu faço só economia positiva nesses aspectos preocupado com as variáveis? Ou o desenvolvimento do pessoal que trabalhou com a tendência pode ser? Ou seja, como eu estou preocupado em saber as tendências, mesmo o Marx, quando você pega o Capital o Marx não está em nenhum momento preocupado com política econômica, porque ele está avaliando as leis gerais capitalista, pode ser político. Mas isso tem um preço caro, porque as políticas de desenvolvimento, as teorias, os processos de desenvolvimento, agora, os processos reais, concretos, eles envolvem a adoção, ou seja, para seu benefício refratário, elas envolvem a adoção de políticas econômicas. E aí a combinação de políticas industriais, políticas macroeconômicas propriamente ditas. E o Keynes, em geral, quando a gente toma a teoria macroeconômica, a gente toma a teoria macroeconômica de forma mais estreita, as teorias macroeconômicas estão basicamente voltada para lidar com as vicissitudes do ciclo econômico, com as flutuações de curto prazo. Aí fica realmente muito restritivo isso. Mas o fato é que quando você se recusa a separar o curto e longo prazo, no sentido de que políticas de curto prazo, se elas são recorrentemente perpetuadas durante um período de tempo considerável, veja a experiência brasileira, uns 30 anos, por exemplo, elas vão ter efeitos permanentes, em geral, podem ser deletérios ou não, ao longo prazo e a tendência. Agora, é uma coisa interessante, porque, e aí, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, eu imagino que não há nenhum antagonismo em combinar as políticas recomendadas por Keynes, as políticas keynesianas em geral, ou pós-keynesianas, com as teorias de desenvolvimento econômico, em especial as teorias desenvolvimentistas, que asseguram o papel da estrutura e o papel da industrialização e, mais adiante, da incorporação de serviços de sofisticação tecnológica elevada, para sustentar, via retornos crescentes, estáticos e principalmente dinâmicos, o processo de desenvolvimento dos países. Na medida em que o Keynes estava preocupado com o pleno emprego, na medida em que o que levam
as políticas que levam ao pleno emprego são políticas monetárias e fiscais, né? Vamos chamar assim, development friendly, e não necessariamente market friendly. Isso quer dizer que Keynes, né, é um autor totalmente compatível com as teorias desenvolvimentistas. Só para fechar um parêntese, é interessante que os desenvolvimentistas estavam todos eles cientes do papel das políticas econômicas. E eu sei disso porque, por exemplo, eu me lembro, eu estava relendo um texto clássico, que é o texto do Lewis, né, Development with Limited Supply of Labor, né, obra, ele gasta 50 páginas para escrever um texto com elevadíssimo nível de abstração teórica, né? Como é que ele acreditava que se daria desenvolvimento como um processo em que o excedente de recursos sai do setor de baixo e vai para o setor de alto e depois ele decola. Praticamente, as 50 e tantas páginas, você não vê nenhuma referência política econômica. No entanto, nos dois últimos parágrafos, eu não sei porquê, se do nada, como paraquedas, cai a seguinte conclusão. Podemos, de tudo isso, e que as políticas econômicas que são orientadas pela ideia de vantagem comparativa são plenamente adequadas para países desenvolvidos. Já países de desenvolvimento devem rechaçar. É como se tivesse um Rajneeshang concluindo de forma teórica algo assim. O Caldor também faz um artigo, o artigo dele mais citado, de 66, né? Mas num artigo logo depois, chamado também, que é muito citado, de 70, The Case for Regional Policy, que é um texto teórico, o Caldor também, na conclusão, assim, meio de paraquedas, diz algo assim, ele não era muito favorável, se revelou ali, ao uso da política comercial, de comércio especial via tarifas de importação, como políticas recomendadas para, isso está descrevendo nos anos 70, né, para sustentar, né, o processo de industrialização e desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Então, e aí ele preferia, né, revela a preferência, diz algo assim, que em vez de usar tarifas de subsídio, o ideal seria manter a taxa de câmbio, olha só, uma tese novo ligeiramente depreciada. O argumento dele é que, enquanto a tarifa e subsídio distorce, cria muitas distorções, etc., sistema de preço relativo, a taxa de câmbio ligeiramente depreciada atua simultaneamente como um subsídio implícito às exportações e uma tarifa de valor em média das importações do país. Enfim, mas de toda sorte, né, isso é raro. Assim, eles, quando vão fazer menção à política econômica, é quase de forma conclusiva, não no sentido de amarrar as teorias de desenvolvimento propostas com a importância de você ter uma política econômica voltada para... Legal, André. E outro ponto no que toca a uma visão estrutural da economia que você também tem se dedicado nos últimos anos e que é muito caro da economia brasileira é a desindustrialização, ou seja, a gente perder a estrutura industrial no país, né? Nos seus estudos sobre isso, já se acumulam alguns anos esses estudos, né? A gente está mal na fita? Assim, é interessante que desses estudos todos, né, sobre desindustrialização, que eu fiz, que eu escrevi sozinho, que é o mais citado, exatamente um estudo, o título A Evidência de Industrialização no Brasil, eu publiquei como texto para discussão. Essa depois, logo no ano seguinte, né, eu publiquei na revista de Economia Política. E a resposta que eu fazia, né, eu escrevi isso em 2006, é que até ali, né, não havia evidências claras, sólidas, porque havia uma queda de participação da indústria, da economia, que datava do início, do meados dos anos 80, mas havia ainda, né, uma presença marcante, né, de setor manufatureiro na estrutura,
produção e também na estrutura exportadora, etc. Enfim. Mas nesse texto é interessante que, no final, quando eu submeti a réplica, o parecerista, um dos pareceristas anônimos queria que eu cortasse, logo na conclusão, que ele disse que era um não sequitur, que eu dizia, olha, não tem mais, e eu colocava a minha preocupação com a tendência, que é uma coisa meio obsessiva minha, talvez depois do Brescia só eu, com a questão do câmbio, que no Brasil mostrava já uma recorrência, à apreciação. E aí eu dizia, olha, não teve, com a conclusão, não dá evidências muito precisas, mas há risco. Ele queria que eu tirasse, felizmente eu não tirei, porque a situação dali para cá se agravou bastante. E é curioso e paradoxal, o processo de desindustrialização tenha se acentuado principalmente depois dos governos do PT, e que, também paradoxalmente, colocaram na rota das políticas econômicas o retorno das políticas industriais e tecnológicas que tinham sido abandonadas durante o período, desde que o período já que o Brasil tinha iniciado o processo de adesão ao neoliberalismo, aos preceitos do consenso de Washington, isso nos anos 90, a comercial, a inversão financeira, os capitais, etc. Ou seja, o problema é que, eu coloquei que é paradoxal, que tenha se acentuado, acelerado depois da era do PT. Por que isso, se as políticas industriais e tecnológicas voltaram à rota? E, principalmente, uma pergunta que eu já me fiz várias vezes foi: eu sou muito crítico do plano Brasil Maior da Dilma, porque eu acho que foi um plano muito sem seletividade, colocou uma generalização, um plano muito baseado na generalização de incentivos ancorados em subsídios à produção, quase que foi um plano de subsídio, mas, diferentemente do Plano Brasil Maior, o segundo plano do PT, que foi o Plano de Desenvolvimento Produtivo, foi um plano razoavelmente bem desenhado, ou seja, colocava o foco da interação, tinha uma visão muito sistêmica da interação das cadeias produtivas, colocava como foco principal da política o retorno dos investimentos da infraestrutura, não por acaso ele casou ali com o PAC, também foi o plano de aceleração do crescimento, que, embora seja ideologicamente até agora rechaçado de forma pilhérica pelos críticos, mas foi um plano essencial para a retomada, para a sustentação curta do ciclo de crescimento ali entre 2004 e 2010. Enfim, mas, enfim, e também a PDP, o Plano de Desenvolvimento Produtivo, que foi implementado ali, ele colocou também como foco principal de política os incentivos às inovações. E por que praticamente o retorno foi próximo de zero? Por causa da falta de coordenação, de harmonização com a política macroeconômica. Se você não tem um regime que seja development friendly, eu usei isso, botei mais um parágrafo lá na Constituição, ou seja, portanto, em que a política macroeconômica, o que ela está fazendo, ela consegue, de certa forma, simultaneamente atender aos objetivos, ou pelo menos balancear razoavelmente bem o objetivo de preservar a estabilidade de preço, mas sem sacrificar as condições gerais que levariam a economia a sustentar a sua tendência de catch-up, que está interrompido desde o início da década de 80. Então, a questão da desindustrialização, eu acho que ela se explica por causa dessa falta de coordenação da política industrial e tecnológica, quando ela foi retomada, com a política macroeconômica do país. Que a gente tem, infelizmente, isso não então, aparentemente, a gente está longe de superar esse problema.
a gente tem um arranjo de política macroeconômica que não foi feito e desenhado para sustentar o desenvolvimento. Ou seja, nem para retomar aqui de lá, sustentar o desenvolvimento brasileiro. Legal. E a gente está gravando, né, essa conversa keynesiana agora em agosto de 2020. O Brasil não só assolado pela sua desindustrialização, mas também assolado pela crise econômica da pandemia da Covid-19. Nesses termos, Andrezinho, o que seria, né, uma política amigável ao desenvolvimento passível de ser agora implementada para a gente tentar arrefecer o tamanho do buraco em que a gente se encontra? Pois é, aí agora a gente vai ter que ir devagar. Né? Devagar não no sentido de com relação às políticas econômicas, mas devagar porque vai ser muito complicado. Né? Nós temos, primeiro, ainda estamos na pandemia, aparentemente, né? Tomara que, de fato, isso se mantenha. Né? Tudo parece levar que o Brasil já chegou ao platô e que talvez a gente esteja no início do processo de aceleração da epidemia propriamente dita no Brasil. Se isso realmente é verdade, se isso não for verdade, a gente tem que continuar lidando com os impactos imediatos da pandemia, que é a crise sanitária propriamente dita, suporte, né, à saúde pública, etc. Enfim, isso que todo mundo já recomendou lá em fevereiro, março, né? Mas também a lidar com os efeitos imediatos da crise. Quer dizer, se realmente, né, isso for um alarme falso, vamos chamar assim, se a desaceleração for um alarme falso, a gente vai ter que continuar pensando em como criar mecanismos para evitar, né, que os fluxos de renda caiam. Né? Ou seja, para minorar a queda dos fluxos de renda, porque a gente sabe que, digamos, sem o suporte governamental, eles vão despencar. Né? Enfim, isso não ocorreu no Brasil justamente porque, digamos assim, economistas responsáveis, e talvez o Congresso também tenha a sua parcela, né, de contribuição, né, não seguiram a primeira orientação totalmente lunática do ministro da Economia, que todo mundo lembra, que a primeira recomendação que ele deu, solução que ele tinha dado para lidar com a crise não, vamos sim seguir com as reformas, em especial vamos arrematar muito dinheiro com são palavras dele, com a privatização da Eletrobras, ou seja, parecia que ele estava em outro mundo, mas não foi isso que aconteceu. Agora, se não for um alarme falso, se de fato a economia brasileira, se o Brasil realmente entrar num processo de desaceleração da epidemia, e não houver, digamos, uma segunda onda, estou muito aberto para isso. Né? Quem sabe até que saia, né, alguma vacina ou um antiviral potente, né, contra isso, a gente vai ter que lidar com isso, com essa possibilidade de vai e vem. Mas se, né, economista adora trabalhar com uma hipótese, né, se o alarme não for falso, se houver uma vacina, se a questão da epidemia no ano que vem uma questão que vai ficando, um problema que vai ficando cada vez mais para trás, a gente vai ter que pensar, já talvez para pensar como preparar a economia para retomar o crescimento. E eu não vejo, sinceramente, uma retomada de crescimento sustentável sem criar as condições para suporte do governo via investimento público. Né? Por uma razão simples. A primeira razão é que a regra de ajuste fiscal que o Brasil tinha desde 2017, baseado na famigerada emenda do teto, ela só não estava contribuindo com um ajuste fiscal propriamente dito, porque efetivamente, né, a dívida pública arrefeceu em parte, porque os juros caíram no Brasil de forma quase que monotônica por conta da recessão e depois por conta da dificuldade de retomar o crescimento, portanto, por conta do elevado grau de ociosidade,
né? Também, pegando... Agora eu me perdi. Bom, aonde que eu estava? Era na queda dos juros, tá? Você comentou da queda dos juros e você estava explicando que os juros vieram abaixo por conta da crise, da estagnação que a gente está passando, e ia comentar a segunda causa da queda dos juros. Pois é. Então e também porque a emenda do teto de gasto, a rigor, o Tesouro, se não me engano, eu não estou com os dados na memória, mas eu acho que 2 ou 3 vezes ele teve que recorrer a créditos suplementares, que foi exatamente o uso de créditos suplementares sem autorização do governo que tinha derrubado a Dilma. O governo escancaradamente recorreu a isso. Foi uma prova cabal que, na verdade, ele não estava conseguindo fazer ajuste baseado no teto. Ou seja, o que ocorreu é que, no final das contas, né, a dívida PIB, é isso que eu queria dizer, o fio da meada, ela caiu muito mais consistentemente antes da pandemia, por conta do efeito da queda dos juros sobre, né, a redução de serviços de pagamento da dívida, né, do que por conta das regras do ajuste propriamente dito. E o que ocorreu é que, no afã de perseguir as regras do ajuste, né, a variável que foi mais sacrificada no Brasil foram os investimentos públicos, né, que é uma variável extremamente importante, não só como para dar suporte à demanda, né, de investimentos no Brasil como um todo, ademais de ele também ajudar a reduzir incerteza, ao contrário do que muito se propaga. Mas se fala muito, né, que um dos fatores que erram a retomada baixa produtividade, mas o investimento público, né, devido às externalidades, né, da economia como um todo, né, talvez também seja uma variável chave para, né, subsidiar, né, o avanço da produtividade no Brasil. Então, ou seja, resumindo, o que eu acho é que é preciso haver um debate adulto, maduro, sobre como criar as condições para retomar o crescimento, né, no Brasil. E isso vai passar pela rediscussão do papel da política fiscal. Então, um debate maduro. Eu acho que esse debate já está em curso, quando ele já abre uma espécie de divisão um pouco não tão escancarada dentro do próprio governo, que talvez seja, né? Eu acho que eu li uma coisa, eu não li os jornais, mas parece uma chamada no Valor Econômico. Faz todo sentido o André Lara Rezende dizendo que o teto de gastos se mantém. Primeiro, por causa que é um dogma. Segundo, que isso pode, digamos, facilitar a reeleição. Assim. Eu não li a notícia, mas eu interpretei assim: se você derruba o teto de gasto, você abre, né, um espaço para que, né, o governo retome, né, aumente, né, a taxa de investimentos públicos. Isso pode ser uma variável importante para retomar o emprego e a renda, né, e isso pode facilitar, digamos assim, o aumento da popularidade, por isso facilitar a sua reeleição. É bem esse o argumento. Ou seja, faz sentido. Faz sentido, e por isso que o André Lara Rezende, inclusive, comenta aqui, no fundo, quem é o fiel da balança da emenda do teto não é o governo, mas sim o Rodrigo Maia. André, olha só, a produção do programa já me avisa que a gente está com 40 minutos, então vamos para o ping-pong final aqui, de algumas perguntas de nível bem pessoal. Tá? A gente passou e está passando ainda por uma necessidade de isolamento social, né? E gostaria de saber o que você andou ouvindo nesse período de distanciamento. Aqui estamos ainda, de certa forma, submetidos. Olha, eu, em geral, eu só ouço mais música quando eu estou no carro. Em casa, eu não consigo, quando eu estou trabalhando, eu nunca consegui me adaptar muito a ouvir música e estudar. Quando eu estou trabalhando e estudando,
lendo, eu não consigo ouvir música. Engraçado, nem lendo romance. Eu acho que isso aí é uma espécie de... É uma coisa de qual é o termo psicológico que dá para isso? Você só está, não é treinando. Não, é um condicionamento. Você se condiciona psicologicamente, não. Se eu estiver lendo, eu não consigo ouvir isso, mas é verdade. Em geral, no carro, né? Eu sou, em música, eu sou um eclético. Eu ouço MPB, eu ouço jazz, eu ouço funk, eu ouço rock, enfim. Por exemplo, ultimamente eu andei ouvindo Miles Davis, aquele clássico dele, King of Blues. Eu tenho ouvido muita MPB antiga, ou seja, dos anos 70, por exemplo, um CD que... E, às vezes, eu gosto de ouvir o álbum na íntegra. Então, por exemplo, eu andei reouvindo Jorge Benjor, um álbum que eu adoro, dos anos 70, chama Tábua de Esmeralda. Os Alquimistas, eu gosto muito desse álbum. Enfim, eu também baixei recentemente os Afro-Sambas, do Baden Powell com Vinícius de Moraes, que é uma obra-prima, né? E, enfim, os cantores da MPB em geral. Legal. E o que você tem assistido? Olha, eu estou esperando a Netflix, né? Eu pensei até que eu já li alguma coisa no Facebook, dá para estrear, mas eu pensei que já tinha estreado, mas ainda não, que é a terceira temporada do The Crown, né, que eu gosto muito dessa série. E também eu vi no Netflix, logo no início da pandemia, que eu gostei muito, foi o último filme, Martin Scorsese. Como é o nome do filme dele? O Irlandês. O Irlandês. Gostei muito do Irlandês. E ontem, também... Só que eu estou achando meio enjoado. Tá? É um documentário sobre a máfia, que também é uma minissérie, tá? Também no Netflix. Eu adorei eu acho que foi só a primeira temporada que estreou. Eu achei muito legal e muito divertido. Que é também no Netflix, chamado Sex Education. Eu também acho que vi durante a pandemia. Você já viu? Não, esse não. Sex Education, com adolescente, mas é muito divertido, né? A série. Enfim, mas à noite, a bem da verdade, eu vou te dizer, tenho mais prazer na leitura que no audiovisual. Então, à noite, em geral. Isso já me emenda a outra questão que eu ia te fazer. Qual é o seu atual, ou o eterno, livro de cabeceira, tá? Ou de canto de sofá? Pois rapaz, eu sou meio maluco nessa história. Se eu te disser que nessa pandemia, eu fico, em geral, quando eu vou, 4 ou 5 livros, mais ou menos sobrepostos, mas eu sempre fui assim, tá? Ou seja, à noite, raramente eu leio economia. Literatura, história, filosofia. Então, por exemplo, eu estou lendo, eu reli As Memórias Póstumas de Brás Cubas, nas últimas 2 semanas. Eu estou lendo, porque eu nunca acabo, o livro do Weber, Dívida, pegando a versão. Estou lendo a história do Brasil, uma biografia da Linha Schwartz, a Heloísa Stalin. E estou lendo, que estou adorando, porque é muito claro, a história da filosofia do Bertrand Russell. Eu comprei, em capa dura, os 3 volumes da coleção. Só que eu, em vez de começar pelos antigos, comecei pelo volume 2, que é a partir do Renascimento. Enfim. Agora, meu livro de literatura de cabeceira, o romance preferido, sempre foi O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Conhece? Conheço. Esse é um romance que toda figura do sexo masculino deveria ler. Eu acho que é um retrato muito interessante
de alguém que viveu muito tempo antes de Freud sobre a psique, né, de uma personalidade masculina, suas dores e delícias, isso. Assim, para citar a música do Caetano. E a nossa última pergunta, a nossa última parte do papo, é uma pergunta que retoma Keynes. Tá? Então, a primeira Keynes, a última Keynes, é a seguinte: você está otimista ou pessimista com relação às possibilidades econômicas dos nossos netos? Eu nunca gosto de responder assim, eu estou pessimista, eu estou otimista. Porque é o seguinte, quando a gente tem uma pessoa que está doente, a minha mãe, por exemplo, foi doente, faleceu, né, dessa doença, a gente, enquanto alguém querido não morre, né, tem esse ditado popular: a esperança é a última que morre, mas é verdade. Né? Enquanto você está vivo, você não perde a esperança. Então, eu prefiro dizer o seguinte: eu não perco a esperança com relação ao Brasil, sinceramente. Eu acho que o neoliberalismo, e aí, né, pode ser um clichê, porque se você for perguntar a um liberal neoclássico, ortodoxo, ele vai dizer exatamente o contrário, que o desenvolvimento não leva a nada. Mas eu acho que o neoliberalismo, o Brasil não vai levar esse país a lugar algum. E aí, a esperança que eu tenho é que o Brasil, dificilmente, eu não sei se todos os países, mas dificilmente um país consegue sustentar um ciclo de ideias econômicas, sociais, culturais, comuns, né, por um período muito longo de tempo. Em geral, as ideias também se alternam. Né? Então, eu tenho a impressão de que, veja, o Lula e o PT não demorou tanto tempo, né, a minha esperança é que, pelo menos uma parte das ideias, né, de desenvolvimento, seja dos ideais, vamos chamar assim, dos grandes mestres, vamos chamar Celso Furtado, Prebisch, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, que esses ideais sejam retomados no Brasil. Eu tenho esperança. Agora, não tenho assim grande animação que isso necessariamente vá se realizar, né, no período imediato. Está tudo muito definido. Mas eu sou mais um personagem que tem esperanças do que propriamente otimista. Eu acho que esperança é uma palavra mais interessante que otimista. Mas pessimista eu não sou, não. Ótimo. André, muito obrigado por esse Conversas Keynesianas. Né? Para mim foi um prazer imenso. Tenho certeza que na eternidade da internet, onde essa nossa conversa permanecerá, também será extremamente interessante para todos aqueles e aquelas que nos ouvirem também, que nos assistirem efetivamente. Muita gente, mesmo isso daqui sendo um vídeo, muita gente coloca como uma coisa lateral ali, enquanto cozinha, lava a louça, enquanto faz outras coisas, o que é ótimo. O importante é que a conversa keynesiana converse com todo mundo, é isso que a gente quer. E eu te convido para um tchau para todas essas pessoas que na eternidade da internet nos assistirão de alguma forma. Tchau, pessoal. E, olha, vamos ver o que vai acontecer, né, na eternidade, né, se realmente as ideias desenvolvimentistas, né, florescerão mais uma vez no Brasil, o que vai acontecer. E vamos ver também se a história vai me dar razão, se a insistência com políticas quase que neoliberais radicais no Brasil, de fato, não vão levar o Brasil a nada. Vamos ver se eu estou correto. Eu estou muito... vou ficar... Talvez meus sobrinhos, né, já que vão viver a nova geração, né, vão ser testemunhas, né, de quem é que está certo nessa história toda. Mas, tchau. Eu espero que seja você, tá? A estar certo nessa história. Sejamos nós. Sejamos nós, é isso mesmo. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem nessas conversas keynesianas. Conheça a AKB, Associação Keynesiana Brasileira, tá? Da qual o André já há muito tempo é membro. Tá?
Conheçam a AKB pelo site da AKB, www.associacão, porque não há tio, não há acento, não há nada. Então, associacãokeynesianabrasileira.org. Entrem no site, se comuniquem conosco, é sempre um prazer a AKB estar em contato com vocês. Saudações esperançosas, como disse o André, saudações estruturalistas e saudações keynesianas. Um abraço.